Então, olha só, livro Profecias do Fim do Mundo, esse livro só tem profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Tá? Tem na nossa loja Sagrada Face, www.lojasagradafacE.com.br, www.lojasagradafacE.com.br, além de vários outros livros para a sua igreja doméstica. Inclusive, é interessante porque aqui são profecias de santos, santas, beatos, beatas e veneráveis. Então, vale a pena você ter aí. Nós já estamos terminando o nosso estudo, nós estamos na página 212 já. Se você quiser acompanhar aí, página 212, hoje nós vamos tomar a profecia do Papa Bento XVI. É uma profecia de São Bento XVI. Chama-se Profecia do Papa Bento XVI, o fim da igreja política. É o padre Ratzinger, que seria justamente o Papa Bento XVI, fez um pronunciamento de rádio. Foram 5 sermões que ele fez, justamente na rádio da Alemanha, numa rádio da Alemanha em 1969. E uma delas é justamente essa profecia aqui, que foi lançada pela editora Ignatius Press, justamente no ano de 2009, no livro Como Será a Igreja em 2000, na íntegra. O livro se chama, o discurso se chama Como Será a Igreja em 2000, do padre Ratzinger, e o livro se chama Fé e Futuro, em inglês, Eu não sei falar isso aqui não, mas eu acho que é Faith and Future. Enfim, eu não fiz curso de inglês, mas é mais ou menos isso, Esse livro existe para vender, que eu já pesquisei, inclusive, só que só importado, Então nós traduzimos aqui a profecia e vamos estudar trechinho por trechinho a partir de hoje, sempre que o tempo der. O futuro da igreja... O futuro da igreja pode e brotará daqueles, vamos de novo? O futuro da igreja pode e brotará daqueles cujas raízes são profundas e que vivem da pura plenitude de sua fé. Não sairá daqueles que se acomodam apenas ao momento passageiro ou daqueles que apenas criticam os outros e assumem que eles próprios são medidas infalíveis. Nem sairá daqueles que seguem o caminho mais fácil, que evitam a paixão da fé, declarando falso e obsoleto, tirânico e legalista, tudo que exige dos homens que os fere e que os obriga a se sacrificar. Peguei só esse trechinho hoje, porque é assim altamente importante para você entender. A gente tem que pegar os trechos das profecias, a gente não lê como se fosse um livro, um romance, como falava antigamente, como se fosse literatura. A gente tem que pegar pedacinho por pedacinho e estudar, Então veja só, ele começa dizendo, o padre Ratzinger, futuro do Papa Bento XVI, 1969, ele começa falando assim, olha, o futuro da igreja pode e brotará daqueles cujas raízes são profundas e que vivem da pura plenitude da sua fé. Então nós vivemos justamente, procuramos cada vez mais, claro, viver cada vez mais a plenitude da fé. Sim, meus irmãos, nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, leigos, aquilo que sobrou da Igreja Católica Apostólica Romana, com fé. Você que está aqui está procurando algo mais, você está procurando o Senhor, está procurando uma igreja que não existe mais. Essa igreja que não existe mais aí fora está aqui dentro. Está aqui na paróquia Sagrada Face de Tours. Motivo? Porque nosso Senhor Jesus Cristo criou a nossa paróquia exatamente para resgatar a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, Sagradas Escrituras, iluminados pelo Espírito Santo. Então, essa é a nossa missão, não é fácil, essa é a nossa cruz também, não é fácil, certo? É uma batalha, é um trabalho diário, árduo, vocês sabem disso. Muitos de vocês aí têm as nossas missionárias digitais produtoras de conteúdo, tem os nossos missionários digitais que são divulgadores, tanto moças, senhoras, também como rapazes e senhores, que são divulgadores desse conteúdo que todo dia a paróquia produz. Se você gostou, se interessou e queria ter acesso, você entra no Telegram, na página TV Nossa Senhora de Fátima, lá tem tudo que a gente coloca, mas não tem bate-papo, porque é só para postagem. Ou você entra no Facebook, na página Paróquia Sagrada Face de Tours, você vai ter um bom exemplo lá do que é que eu estou falando, certo? A gente vai espalhando por aí também, Esse material todo da paróquia de evangelização. Não sairá daqueles que se acomodam apenas ao momento passageiro. Não está, o futuro da igreja não está neles. As pessoas estão acomodadas, As pessoas estão aí justamente se acomodando na falsa igreja, estão vendo um monte de absurdo, estão vendo um monte de impropérios, estão vendo um monte de blasfêmias, aquele tal de Papa Francisco, vulgo, justamente Jorge Mário Bergoglio, o que ele falou e ensinou errado não é brincadeira, o que ele quis destruir a igreja, eu sou testemunha disso, o que ele quis destruir a igreja não foi brincadeira também, no entanto o Senhor não permitiu.
E o próprio Papa Bento XVI, enquanto esteve vivo, lá de dentro do Vaticano, preso dentro do Vaticano, também não permitiu. Se você está achando estranha essa conversa, é porque você não sabe da missa metade. Tá? Nós estamos aqui há 7 anos denunciando a igreja invadida. A igreja invadida, que foi invadida por forças comunistas pela porta da frente. Levaram 200 anos. O diabo levou 200 anos, mas conseguiu invadir a igreja. E isso, por sinal, também foi profetizado há 400 anos que ia acontecer para Nossa Senhora do Bom Sucesso. A aparição dela lá em Quito, no Equador, 400 anos atrás. E depois Nossa Senhora do La Salete, e vários santos e santas tiveram visões, e a Beata na Catedral Médici também, e por aí vai. São Francisco de Assis, ele previu que nós íamos ter um falso Papa. E que ia destruir muito da igreja, inclusive as congregações, etc. Isso não tinha acontecido antes, está acontecendo agora. Tá? Então, meus irmãos e minhas irmãs, tem gente que está aí acomodado na falsa igreja, achando que está tudo bem, tudo ótimo, é só ir lá. Nem poderia, porque lá foi consagrada a Mãe Terra Pachamama no dia 4 de outubro de 2019. Na verdade, o mês inteiro de 2019 teve uma série de rituais, que são rituais pagãos. Eu posso, na minha opinião e na opinião da igreja, na opinião do salmista, eu posso dizer que são rituais satânicos, porque os deuses dos pagãos são demônios. É consagrado o Vaticano, a igreja deles, a Mãe Terra Pachamama, deusa Gaia. E a partir daí, o católico verdadeiro não pode mais pisar na igreja que é consagrada ao diabo. Mas o pároco da minha igreja, gente, o pároco da sua igreja está em união espiritual com Jorge Mário Bergoglio, vulgo Papa Francisco, em união espiritual também com o Leão Lobo, vulgo Papa Leão XIV. E vocês simplesmente não têm ideia da importância e da seriedade que é estar em união espiritual com um líder religioso. Vocês não têm noção. Muita gente aqui não tem noção. E muito católico aí fora piorou, aí que não tem mesmo. É justamente por isso que continuam indo lá. Ou continuam ligando na internet, na televisão e assistindo Papa, entre aspas, que não devia assistir porque está excomungado, porque está em união com o falso Papa. Então, bom, eu não estou aqui para falar coisa docinha, eu não estou aqui para falar, passar a mãozinha na boca de ninguém, e nem para falar coisas que são palatáveis. Eu estou aqui para falar a verdade. Fui colocado aqui pelo Senhor para falar a verdade. Se você vai falar mentira, eu nem venho aqui. Arrumo outra coisa para fazer da minha vida, certo? Dediquei minha vida ao Senhor, dedicando a vida à igreja, justamente para fazer a missão que o Senhor me deu. Eu tenho que falar a verdade. Então, infelizmente, tem gente que sai da live que não quer escutar a verdade, eu não posso dizer nada. Eu estou semeando, eu estou falando. Eu estou contando para vocês o que está acontecendo. E muita gente que já sabe, está com a gente há muitos anos já, né? Já viram, o Senhor também mostrou. Então, não sairá daqueles que se acomodam apenas ao momento passageiro. Agora, aqui, ó. Ou daqueles que apenas criticam os outros e assumem que eles próprios são medidas infalíveis. Quem serão esses? Quem serão esses? A turminha do latim. Aqui é a turminha do latim. É a turminha que acha que vai na missa em latim, ou que celebra a missa em latim, acha que é melhor que os outros, e ensina um monte de coisa errada, ou uma pá de coisa errada, como se fala, né? Primeiro que o latim é língua sagrada. Onde? Onde? Mostra para mim um documento da igreja que fale isso. Onde é que está isso aí? Porque Jesus, então, não perdido. Jesus não falava latim. A língua deles era aramaico. Nós morremos, então. Então, nem o Senhor não falava a língua, né, sagrada. A gente morreu profundamente. Tá vendo? Então, é aquelas coisas. O pessoalzinho acha que vai lá, é a missa de sempre. É a missa de sempre, mas eles também estão em comunhão com o Jorge Mário Bergoglio. Foram lá beijar a mão dele, beijar a mão do Leão Lobo, e agora tem uma turma aí que foi excomungado. Mas daqui a pouco já falaram lá no Vaticano que, bom, a hora que quiser, o diálogo está aberto, cara. A gente está à disposição aí para conversar, tá? Então, beleza? Fica assim, então. A gente não sabe os bastidores, mas é tudo farinha no mesmo saco. Tudo a mesma coisa. Perdendo uma chance histórica. Teria o meu respeito e eu estaria lá. Nós nem existiríamos, né? Eu lá estaria se essa gente tivesse denunciado Jorge Mário Bergoglio como falso Papa, vulgo Papa Francisco como falso Papa, falso profeta. Aí a gente teria uma chance de estar na igreja verdadeira. Mas indo lá, beijando a mão dele, e literalmente, tá? Isso não é forma de dizer, não, tem foto na internet. E colocando que o Papa é Francisco lá no site deles. E depois dizendo, quando começou o negócio a ficar feio, que o homem queria fazer mulher padra, casamentos estranhos aí na igreja, e etc. Foi contra Nossa Senhora. E depois de tudo isso que ele denunciou, aí simplesmente começar com reconhecer e resistir. Reconhecer o quê? Resistir ao que você reconheceu, já está tudo errado, está excomungado, está reconhecendo o falso Papa golpista que derrubou o Papa Bento XVI do poder, meu filho. E vocês acham que são igreja católica apostólica romana? Nunca foram.
Não são, estão excomungados faz tempo já. Não é agora não, isso é só mais uma excomunhão, tá faz tempo já. Então não tem essa reconhecer e resistir. Tem resistir à falsa igreja e levar a Santa Igreja para frente, que é a nossa missão do remanescente. Isso que eles estão falando aí, não tem uma única profecia reconhecida pela igreja que fala que vai acontecer. Mas nós está cheio de profecia que fala. E eu não dei golpe não, porque é assim, quando a gente começou aqui a paróquia, que o Senhor criou a paróquia, né? Dia 6 de outubro de 2019, foi ele que fundou a paróquia. Quando ele fundou a paróquia com o primeiro encontro com Jesus, já foi com a primeira comunhão espiritual, né? Quando ele fez isso, eu não sabia, não conhecia muitas das profecias, fui conhecer depois. Aí quando a gente começa a estudar, fala, né? Legal, olha, tá falando da paróquia, Tá bom? Vamos lá? Nem o futuro não sairá daqueles que seguem um caminho mais fácil. Evitam a paixão da fé, declarando falso e obsoleto, tirânico e legalista tudo o que exige dos homens. Olha, é assim... Aqueles que querem o caminho mais fácil. Eu sou conversando um dia na frente do escritório da Vivo, da loja da Vivo, na cidade vizinha aqui, e uma senhora, sim, bem mais velha que a gente, agora a igreja está tão melhor, né? Tão moderna. Antes não podia nada, e agora pode tudo, beleza. Odete, agora a igreja se modernizou, Odete. O Papa Francisco e o Papa Leão, Odete, acabaram com aquele monte de proibição. Tudo é permitido e tudo convém, a gente pode tudo agora. Não existe pecado de lado, de baixo do Equador, etc. Odete, que beleza. Só você fica seguindo o professor Emílio, né? O professor Emílio é o chatão que fica falando, pecado. Não existe mais pecado, Odete, a gente é velha já, sabe? A gente não peca mais, sabe aquele padre? Com 60 anos ele não confessa mais, que ele fala que gente com mais de 60 anos não comete mais pecado, Odete, que beleza. Nós estamos salvas já, nós estamos no céu. Tem gente que fala assim. Você acha que é brincadeira? Estou fazendo graça aqui, né? Tem gente que fala desse jeito. Pessoas que querem a igreja fácil, o caminho mais fácil, igreja facinho de seguir. Evitam a paixão da fé. Paixão não é amor, romance, estou falando de paixão de Cristo, sofrimento. O sofrimento da fé. E declaram falso e obsoleto, tirânico e legalista, tudo que exige dos homens que os ferem e que obriga a se sacrificar. Não querem a igreja do sacrifício, querem a igreja do facinho. Não querem a igreja verdadeira, aquela que é uma religião difícil de seguir, aquela que, para falar assim em poucas palavras, o que foi que Jesus ensinou? O caminho da perdição é largo, o caminho da salvação é estreito. Pronto, acabou. Difícil de seguir. Nunca foi fácil para ninguém. Pega a biografia de qualquer santo, desafio pegar uma biografia verdadeira de um santo, trazer para mim aqui, eu ponho aqui na hora, eu falo, vem cá, eu falei que não existia, fulano de tal descobriu, vem cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não tem. Todos os santos passaram o seu pedaço aqui na terra também. Foram tentados, lutaram contra tentação, com vários tipos de tentação, ficaram aí muito preocupados em serem fiéis ao Senhor. Teve santos que fizeram jejuns aí, olha, tinha santo nem carne não comia, não é porque era vegano, nem vegetariano não, né? Simplesmente porque era sacrifício mesmo que eles faziam, era em sacrifício pelo Senhor. Teve santo que fazia disciplina, usava silício. Bom, gente, teve santos aí, muitos santos e santas, também muito santas, que procuraram seguir o caminho do Senhor o máximo de perto que eles puderam. E essa gente acha que na falsa igreja, ouvindo papo furado de política, ouvindo coisinhas confortáveis, ouvindo coisas que não pode chocar as pessoas, com Bíblia falsificada, tradução de Bíblia errada, modernizada, maçonificada, de maçonaria que eu estou falando. Você acha que essa gente vai conseguir a salvação? Claro que não, a não ser condenação, é claro que não vai. Porque o Senhor sofreu, se fosse para alguém passar na farra e na vida boa, então o Senhor ele vinha e curtia a vida, e depois no final ele subia ao céu, sem morte, sem nada, ele é o Senhor, pronto, acabou. Mas sofreu desde quando se encarnou no seio da Virgem Maria, e isso diz justamente Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, e tantos outros santos. Porque ele sabia o que ia acontecer com ele. A partir dali já começou, o sofrimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ele veio para isso mesmo. O Senhor veio para sofrer por nós, por cada um de nós que creem. Não é por todos, não. Você está aprendendo errado na igreja. É esse sangue que é derramado por todos. Mentira! Na Bíblia está escrito por muitos. Por muitos, e não por todos. Tradução errada que fizeram aí no missal aí, que estava antes. Agora não sei nem o que eles estão falando. Agora já deve ter incluído até os marcianos, né? Porque faz tempo que a gente não vê essas coisas absurdas, não é mesmo? A gente tem encontro com Jesus aqui todo domingo.
Celebração litúrgica como comunhão espiritual válida, reconhecida pela Santa Igreja, principalmente por Jesus, ele mesmo que nos dá a comunhão. Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana nas casas, vamos ser católicos em casa. Isso são as profecias, disseram justamente isso, que uma turminha de leigos, um bando de leigos, como eu falo, né? Os leigos iam levar, no número reduzido, a igreja à frente até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então é um trechinho só, mas viu quanta interpretação, quanta coisa que a gente tem para avaliar. O Papa Bento XVI é assim, né? Ele escreve o trechinho lá. Se tiver acesso a livros do Papa Bento XVI, procure adquirir, né? Procure estar lendo na internet. Se não quiser comprar, na internet tem discursos, mas vai direto, vai ter que dar no Vaticano, né? Vai ter que ir no site oficial do Vaticano. Não sei se em português eles mudaram, tipo da coisa para pegar então em latim, mandar no tradutor, ou então pegar lá em italiano, né? Para que você conheça melhor o nosso Santo Padre, as ideias dele, o que ele falou. E ele não mandava recado, ele falava mesmo, São Bento XVI foi mártir aqui no mundo, está no céu. Continua sendo o Papa reinante, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo para mim e para a professora Milene no dia da morte dele. Oh, quanta coisa difícil vocês ouvirem, você tá chegando agora, você é homem, é louco, cara. A gente é louco de amor por Jesus.